Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir. Caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre mais sinergia, por favor. Vem comigo, vamos caminhar em busca do alto. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Já quero te pedir para você pegar aí a sua garrafinha de água, a sua caneca de café, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Quero te pedir também para enviar uma mensagem para mim através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Manda sua mensagem, o seu feedback, pode enviar temas também, enfim, para a gente poder conversar um pouco lá no WhatsApp. Vai ser uma honra poder responder a sua mensagem por áudio, ok? Então vamos falar sobre esse tema. Vamos começar aqui pelo dicionário para entender o que significa a palavra sinergia. É um substantivo feminino, onde explica ação ou esforço simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Então, quando a gente fala de sinergia, né, é claro que a gente está falando do trabalho em equipe, né, de equipes cada vez mais coesas, equipes que estejam realmente preparadas e engajadas para trabalhar em equipe, para fazer o melhor trabalho em equipe. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui nesse podcast, né, é que a gente precisa prestar atenção à nossa fala e também ao que a gente pratica no dia a dia dentro das corporações. Porque a gente fala sobre sinergia, a gente sabe que é importante, e o que a gente vem fazendo para criar essa sinergia dentro dos ambientes que nós trabalhamos. E aí eu quero trazer aqui cinco aspectos onde a gente possa trabalhar melhor a nossa sinergia. Mas eu volto a dizer, é importante que você olhe para o que você vem fazendo. Porque, gente, é muito fácil destruir a sinergia. É muito fácil fazer com que as equipes se separem, né, onde elas não trabalhem mais juntas, enfim, onde haja uma competição ao invés de cooperação. Então, algumas coisas que passam aqui pela minha cabeça, né, a fofoca é uma forma de destruir a sinergia, comentários destrutivos, uma comunicação violenta, né, ela vai também desconstruir a sinergia, vai desmotivar os colaboradores. Um ambiente onde não seja agradável aos colaboradores, onde os colaboradores não se sintam pertencentes, também vai destruir a sinergia. Então a gente precisa pensar e começar a olhar, primeiro, para o que a gente tem feito, para construir e para manter essa sinergia. E segundo, o que a gente pode melhorar, né, dentro do nosso setor, da empresa onde a gente trabalha, para fazer com que essa sinergia cresça e se mantenha. Então vamos pensar. A primeira coisa importante aqui é a gente falar sobre cooperação e comunicação aberta. A sinergia empresarial começa com uma comunicação eficaz. Eu falaria eu diria até uma comunicação assertiva. E diria, inclusive, uma comunicação amorosa. Então, a gente precisa olhar como nós estamos nos expressando. Promover um ambiente onde todos se sintam à vontade para partilhar ideias e opiniões é fundamental. Isso faz parte da comunicação. Por quê? Eu preciso estar num ambiente onde eu sei que eu possa me expressar, que eu não vou ser punido, que eu não vou ser ridicularizado. Onde há um espaço aberto para partilhar novas ideias, opiniões, mesmo que sejam diferentes do que a empresa esteja vivendo naquele momento. Então, isso parte principalmente da liderança, junto com seus liderados.
Isso pode ser alcançado por meio de reuniões regulares e canais de feedback onde todos os colaboradores possam contribuir. A abertura para sugestões aumenta a coesão e o comprometimento da equipe. Sim, porque essa equipe se sente pertencente, porque ela pode falar, ela tem voz, ela é ouvida. Não quer dizer que tudo que ela diga vai ser feito, mas o fato de ter uma liderança que ouve, um RH que faz com que essas pessoas participem, isso faz com que esse colaborador se sinta realmente integrante, sabe, dessa equipe, se sinta ouvido. E isso é muito importante, né? A gente poder ajustar essas questões dentro do nosso ambiente para fazer com que haja mais coragem das pessoas se expressarem. Porque o que eu tenho visto muitas vezes é um medo. O medo de, se eu disser, será o que pode acontecer comigo? Será que eu vou ter alguma retaliação lá na frente? E aí, gente, a gente precisa trabalhar algo que eu falo sempre, que é a confiança, né? Se o seu liderado não confia no seu líder, fica difícil de criar qualquer tipo de sinergia. Então, a gente começar a pensar sobre isso e abrir esses espaços onde as pessoas possam dar opiniões, onde elas têm o direito de se expressar, tá? Segundo ponto, alinhamento de objetivos. É crucial que todos na equipe compreendam e estejam alinhados com os objetivos da empresa. E aí vem a pergunta, será que a empresa tem comunicado os seus objetivos? Estou até uns segundos aí para você começar a pensar sobre isso. Porque muitas vezes a empresa exige algum tipo de alinhamento com o que ela está pensando, mas se ela também não expressar isso para os seus colaboradores, não tem como haver nenhum tipo de alinhamento, não tem como isso acontecer. Então, precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Quais são os objetivos da empresa? O que a empresa quer nesse momento? Para que as pessoas estejam alinhadas com esse objetivo. Isso significa que as metas devem ser claras e compartilhadas com todos os colaboradores. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né? A pessoa tem que entender o que eu quero. Poxa, eu tenho que explicar, eu tenho que desenhar. Tem que desenhar. Se for necessário, tem que desenhar. Por quê? Porque muitas vezes o que é o óbvio para você não é o óbvio para o outro. O outro tem uma outra experiência de vida, tem uma outra realidade, e ele não enxerga aquele fato da mesma forma que você enxerga. É como se cada um tivesse um óculos e cada um visse de um ponto, de uma perspectiva diferente. Ninguém vê, é um fato, é igual para todo mundo, só que ninguém consegue enxergar igual. Por quê? Porque existe uma história de vida por trás. Então, a gente precisa sim falar o óbvio. Isso vale para tudo, tá? Inclusive para fora da empresa, inclusive para sua vida pessoal. Não é porque você mora com uma pessoa há anos que ela tem que saber de tudo que você gosta. Até porque eu acredito que nós somos seres em evolução, então a gente muda. E aí a gente precisa comunicar essas mudanças. Quando todos sabem para onde estão indo e como suas contribuições se encaixam, a motivação e o engajamento aumentam significativamente. Porque as pessoas sabem para onde elas têm que remar, para onde todas têm que ir. Quando elas não sabem, cada uma vai para uma direção. E aí não tem como a gente atingir os objetivos. Está cada um tendo o seu próprio objetivo, pensando sobre o seu próprio objetivo, porque a empresa não comunicou quais eram as suas metas. Então, isso precisa ficar muito claro para a equipe, tá? Isso é uma parte bem importante. A terceira, valorização da diversidade de ideias. Começar a pensar fora da caixa, né? Incentivar a diversidade de pensamento é um poderoso motor de inovação. As equipes que valorizam diferentes perspectivas tendem a encontrar soluções mais criativas e eficazes para os desafios. Isso não só melhora a sinergia, mas também fortalece a capacidade de resolução de problemas da equipe. Olha que interessante, né? A gente começar a abrir espaços onde a inovação pode chegar, onde as ideias mais criativas, algo que nunca foi falado, que nunca foi testado na empresa, pode ser dito, pode ser valorizado
E isso desperta, né, que outras pessoas façam o mesmo. Eu tenho espaço para falar uma coisa que é totalmente diferente, inovadora do que a gente anda fazendo aqui. E às vezes é um pequeno detalhe, é uma inovação, é uma criatividade de uma ideia interessante que precisa ser testada para saber se vale a pena, né? Só que se a gente não testa, se a gente já descarta essa ideia, se a gente já fala que isso nunca vai funcionar, e aí eu nem falo, nem me expresso, aí fica complicado. Então, precisa desse espaço de valorização da comunicação, que a gente já falou lá no primeiro ponto, e precisa que os líderes, o RH, a diretoria, apoie essa inovação, faça diferente, porque aí a gente ajuda essa equipe a estar sempre buscando soluções cada vez mais criativas para os seus desafios e soluções que funcionem. Só que para a gente saber se funciona, a gente precisa testar, né? Precisa sair da nossa cabeça e precisa ter espaço para teste. Aí a gente precisa da liderança do RH, da diretoria, apoiando. Quarto ponto, reconhecimento e recompensas. Implementar um sistema de reconhecimento que valorize as contribuições individuais e coletivas. É uma maneira eficaz de fomentar a sinergia. Nesse caso, eu acho que ficaria até melhor se fosse um sistema de reconhecimento do coletivo. Mas esse coletivo tem que estar bem, né? A gente não pode ter aquele Neymar. Porque se a gente tiver um Neymar, aí fica complicado, né? Então é pensar no coletivo, na equipe que joga junto, na equipe que está junta, onde um não é bom, o outro entra porque ele é melhor naquilo, e aí cada um faz o teu melhor, sabe? É importante isso, do que ter aquele onde todo mundo confia o tempo todo e coloca a responsabilidade, que às vezes ele não vai sustentar essa responsabilidade. Então, pensar sobre isso, né? Como é que está a sua equipe hoje? Será que você tem um Neymar? Se você perder esse Neymar, como é que fica? Você ganha o campeonato ou você perde? Ou será que se você ficar sem a equipe, cresce? Porque aí eles vão se ajudar muito mais mutuamente. São testes que você precisa fazer para olhar. Porque às vezes esse Neymar aí está minando todo o resto. Ninguém dá mais, ninguém faz mais do que os seus 100%. Porque só valorizam o tal do Neymar, só olham para ele. Então, pensar sobre isso. Quando os colaboradores se sentem valorizados, eles estão mais interessados em se envolver e colaborar com as questões da empresa. E o quinto, fomento à inovação e criatividade. Criar um ambiente que estimule a inovação é vital para a sinergia de qualquer equipe. Isso pode ser feito por meio de sessões de brainstorming, workshops e outras atividades que incentivem a criatividade. Quando as equipes são encorajadas a pensar fora da caixa, elas se tornam mais únicas e motivadas a trabalhar em conjunto para alcançar resultados. Uma coisa importante também aqui é estudar como outras empresas conseguiram resolver a mesma questão que a sua empresa está passando, o mesmo desafio, de uma forma a modelar, não a copiar. Então, você entender como aquela empresa conseguiu resolver e como você pode fazer isso na sua empresa. Talvez aí te abra mais possibilidades, tá? Então, pensar sobre isso, sobre buscar, né, o que está fora da caixa. Às vezes a gente fica muito engessado e a gente precisa olhar por um desafio, muitas vezes com uma outra mentalidade, né? Que é a mentalidade de achar a solução, não de criar um outro problema. Esses 5 pontos que a gente viu aqui podem servir como base para discutir como promover a sinergia dentro das empresas, mesmo quando a liderança não está totalmente homologada. Mas eu abro uma brecha aqui porque é muito importante que essa liderança esteja, sim, homologada, preparada para ajudar na sinergia da equipe. Senão fica muito difícil. Se quem está acima da gente não ajudar a gente nesse trabalho, é muito difícil a gente manter essa sinergia da equipe. Assim como a gente pode dar o mesmo exemplo para a diretoria. A diretoria tem que fazer o papel dela também de ajudar nessa sinergia.
Então, o que o seu diretor anda falando aí pela empresa? Como ele pratica o exemplo? E aí eu falo, gente, cada vez mais, vamos prestar mais atenção no que a gente fala e no que a gente faz. Vamos ser cada vez mais congruentes. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Não faz o menor sentido, isso é coisa de maluco. Então, a gente precisa ser congruente, a gente precisa olhar para o nosso exemplo, parar de apontar só o dedo para o outro, que é muito fácil, e é olhar para o que a gente precisa acertar na gente. A implementação dessas estratégias pode ajudar a transformar a dinâmica da equipe e criar um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo. É isso que toda empresa quer, né? Ela quer mais resultados? Sim, mas através de uma equipe de trabalho que possa estar cada vez mais engajada, produzindo, trazendo novas soluções. Mas precisa ser trabalhado esses pontos que eu coloquei e muitos outros. Mas esses primeiros pontos aí já servem para trazer mais clareza, né? Se você está com pouca sinergia na tua equipe, pouco engajamento, e começar a olhar aqui quais são as ações práticas que eu posso começar a fazer. Para quem eu posso pedir ajuda dentro da empresa? Né? Como que a gente pode começar? Conversa com a equipe, ouve a sua equipe, né? Escuta a sua equipe, o que a sua equipe está querendo dizer, o que é importante para eles. Isso também é muito interessante, gente, porque às vezes a gente, eu acho que para engajar mais a minha equipe, a gente precisa fazer isso. E o líder não para perguntar para a equipe o que é importante para a equipe. E aí a gente faz um esforço danado para adivinhar uma coisa que vai praticar e vai dar totalmente errado, as pessoas não vão curtir. Então, pergunta para as pessoas. Se eu quero motivar a minha equipe, estou vendo a minha equipe desmotivada, faça perguntas inteligentes para você descobrir como que você pode motivar, engajar, criar mais sinergia com o teu time. Vamos caminhar em busca. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Mais Sinergia, por favor, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Quero aproveitar e te convidar para me seguir no meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.